Você está sofrendo com suspensões na sua conta de merchan? Então essa aula é para você. Eu me chamo Daniel, eu sou supervisor da equipe de Google Ads aqui da Blueberry e hoje vamos falar um pouquinho sobre suspensões na conta de Google Merchant, na conta de Google Ads, então essa aula é especialmente para você que trabalha diretamente com e-commerce. Mas antes de iniciarmos o nosso conteúdo, eu queria fazer um convite para você, empresário que nos acompanha fielmente aqui no canal, que está começando a acompanhar as aulas agora, ou até mesmo que está assistindo a sua primeira aula. Na descrição desse vídeo tem um link para uma consultoria gratuita com a nossa equipe de marketing. Deixe seu contato aqui que entraremos em contato com você para uma consultoria especialmente para a sua empresa. Então, como eu citei, se você tem um e-commerce, se você trabalha com e-commerce e está sofrendo com suspensões, com reprovações na sua conta de merchan, de Google Ads, tem alguns pontos interessantes que eu gostaria de passar, algumas informações, dicas, enfim, estratégias para que você evite essas suspensões, que de fato quando a gente tem uma conta suspensa no Google Merchant, quando a gente tem algo reprovado, é muito difícil de aprovar. O Google ele limita bastante os usuários quanto a isso e o Google, por ser uma empresa, ele tenta oferecer o melhor para os usuários que estão utilizando o Google. Então, caso o Google identifique que o seu e-commerce ele tem algo fora das políticas dele, é natural que ele vá bloquear, ele vá suspender, justamente pelo receio de levar algum site, algum e-commerce que não esteja validado com as políticas para os usuários comuns. Então, é natural ter essas suspensões, porém, é natural também a gente encontrar alternativas para que deixe o seu e-commerce certinho, conforme as políticas, para que a gente evite esses conflitos, beleza? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de passar é sobre as políticas de frete. O seu e-commerce ele tem que estar com as políticas de frete bem cadastradas, questão de valores, regiões, e tem um ponto muito interessante que as políticas de frete, os fretes, eles têm que estar cadastrados para todo o Brasil. Então, caso você tenha políticas de frete que não estejam cadastradas ou apenas para algumas regiões, possivelmente você pode sofrer com suspensões, reprovações e de fato vai ter uma dor de cabeça de algo bem simples de ser resolvido. Então é importante que você deixe as políticas de frete bem ok, né, bem certinhas no seu site. Outra política que é muito comum, às vezes um usuário quando está começando e-commerce, enfim, o anunciante, né, quando está começando e-commerce ou está anunciando, às vezes acaba esquecendo das políticas de reembolso também. E as políticas de reembolso é outro fator muito importante para que você consiga se adaptar às políticas do Google. Então, questões de prazos, devolução, como funciona o reembolso, é importante que você tenha uma página dedicada com todas as informações possíveis dessa política. Caso contrário, possivelmente você sofrerá com as restrições do Google. Outra política muito importante que você precisa ter no seu e-commerce para evitar essas suspensões é a política de trocas e devoluções. Da mesma maneira, tem que ter uma página dedicada quanto a isso. No rodapé, é importante que no rodapé da tua página principal, da tua home, né, da home do e-commerce, tenha os links, né, para que você consiga, para que o usuário consiga acessar essas páginas de políticas e as políticas de devolução são muito importantes também para que você consiga deixar as informações bem claras, bem objetivas, para que os usuários se sintam confortáveis, tenham essa leitura, saibam também que o e-commerce tem essa política fiel dentro da sua página e, naturalmente, vai estar evitando restrições aí com o Google. Outro ponto muito importante que eu vejo que muitos anunciantes esquecem são as informações da empresa no rodapé do e-commerce. Então, as informações da empresa, como endereço, telefone, e-mail, precisam estar bem claras no e-commerce, né? Principalmente na parte do rodapé, que é mais comum colocar essas informações lá. E um detalhe muito importante é que quando você for cadastrar o teu merchan, é importante que as informações cadastradas lá sejam as mesmas cadastradas dentro do e-commerce. Porque se tiver alguma informação diferente de endereço, enfim, número, qualquer outra coisa, provavelmente também o Google vai interpretar com algo estranho, enfim, algo que não faça sentido com as políticas e possivelmente ele vai bloquear, suspender a tua loja. Então é importante que as informações que estão no rodapé do teu e-commerce estejam também no merchan, que sejam as mesmas informações, que elas batam exatamente iguais. Outra informação importante, outro ponto importante é o CNPJ. Muitos anunciantes também esquecem de colocar o CNPJ no rodapé e é importante que o CNPJ esteja ali bem claro, bem objetivo, para que os usuários, ao entrarem no e-commerce, identifiquem que é uma loja real, uma loja que tem o CNPJ, tem as informações
certas e isso é muito importante para a saúde do Google também. Outro ponto bem importante para que a gente deixe cadastrado no nosso e-commerce são as informações de pagamento. Novamente na home do e-commerce, novamente no rodapé, é importante que tenham as informações dos cartões, as bandeiras que o anunciante trabalha, que o e-commerce trabalha, as formas de pagamento. É importante também que tenha uma página dedicada quanto a isso, explicando as formas de pagamento, porque é muito comum, eu vejo muitos e-commerce que não têm essas informações bem claras. E quando o Google suspende uma conta, é natural que a gente não identifique, porque o Google tem alguns nomes de restrições, de suspensões, que pelo nome, pelo título, às vezes a gente não consegue adivinhar, não consegue saber exatamente qual ponto que ele encontrou no e-commerce que fez com que bloqueasse. Por isso fica muito difícil, né? Fica muito difícil identificar. E se eu tenho todas essas informações bem claras, aí fica muito mais fácil de eu poder trabalhar com o meu e-commerce e, consequentemente, não ter as minhas reprovações. E as formas de pagamento, as informações de pagamento são bem importantes, principalmente também na página do produto. Então, quando eu como usuário, estou acessando o e-commerce, entro na página do produto, é importante que tenha todas as informações de parcelamentos, informações se eu trabalho com Pix, tem desconto, se não tem todas as informações de uma forma correta. É importante também que tenha os preços adaptados, os preços corretos. É muito estranho caso eu tenha um produto, por exemplo, com valor que... um produto que custa R$600 e está na promoção por 60, por exemplo. É uma promoção muito grande, é muito estranha. Quando tem promoções dessa maneira, o Google também pode interpretar como fraude. Então, tem que tomar muito cuidado também com as questões de preços dos produtos. Então, essas informações de pagamentos, preços, deixar isso bem claro, bem objetivo para o usuário que for acessar o e-commerce é muito importante para que eu mantenha a saúde e evite novamente essas dores de cabeça que o Google pode trazer com as políticas. Outra suspensão muito comum no Google é de informações falsas. O Google ele atrela algo que tenha no e-commerce do anunciante como informações falsas, declarações falsas de CEO do produto. E esse tipo de suspensão é bem difícil de poder aprovar, por isso tem que revisar novamente todas essas questões que eu falei, principalmente dos contatos e verificar as questões dos produtos. Às vezes o Google pode identificar o produto como um produto falso, algo assim do tipo. Então, quando isso acontecer, é muito importante que você entre em contato com o suporte do Google, o suporte do Google Merchant, para que explique, né, converse com o suporte e tente identificar, fazer com que o Google identifique que está tudo certo, questões de contatos, questões de produtos, porque justamente o primeiro passo quando a gente tem uma suspensão na conta, uma reprovação, o primeiro passo de todos, primeiramente é identificar o nome da reprovação. Após isso, tentar encontrar algo dentro do e-commerce que faça sentido com essa reprovação, declaração falsa, alguma coisa assim do tipo. Se isso acontecer, já tem que olhar os contatos, os números de contatos, se o telefone está certo, se tem uma página de contato, ok, né? Se o usuário consegue entrar em contato com o e-commerce através, de repente, de um formulário. Se tiver todas essas informações certas e todas também que eu citei anteriormente, o segundo passo é entrar em contato com o suporte. Entrando em contato com o suporte, ele vai fazer uma varredura no teu e-commerce e ele vai tentar identificar alguns pontos que talvez tenham passado pela gente. Talvez a gente não consiga identificar de bate-pronto quais eram os erros. O suporte do Google vai verificar, vai identificar e ele vai passar essas informações para você, provavelmente por e-mail, enfim, com uma forma está habilitada de suporte naquele momento. Ao passar essas informações, você deve fazer as alterações necessárias. Às vezes são coisas simples que passam despercebidas e você precisa fazer essas alterações, novamente entrar em contato com o suporte, provavelmente ele vai fazer uma varredura na sua conta e vai liberar os anúncios. Mas lembre-se que, às vezes, dependendo do tipo de reprovação e dependendo do nível de dificuldade, é natural que o Google também tenha dificuldade de encontrar de forma manual esse erro, esse problema, para poder liberar os anúncios. Então, fique tranquilo, caso você tenha essa suspensão, tenha essa reprovação, evite criar outras contas, evite, por si próprio, mexer muito no site sem antes ter um embasamento, porque pode piorar a situação. Eu vejo muitos anunciantes, às vezes, cancelando a conta, excluindo a conta e criando outra. Geralmente, isso é até prejudicial para a tua empresa, porque o Google ele consegue identificar novamente essa conta, ele consegue atrelar essa empresa, esse e-commerce com a conta antiga que foi descontinuada, e aí você provavelmente vai ter a suspensão de novo, vai ser mais difícil ainda fazer com que você aprove e você vai ter que começar tudo de novo. Então é muito difícil. Se você teve a reprovação, teve a suspensão, primeiro passo, tente identificar, tente verificar o seu site, se estiver tudo certinho, entre em contato com o suporte e aguarde o posicionamento deles
para poder verificar e deixar o site ok e não ter nenhum tipo de problema. Beleza? Esse foi nosso conteúdo sobre suspensões na sua conta de Google Merchant, as suspensões que a gente quer evitar o máximo possível. Então, caso você tenha um e-commerce, coloque em prática essas informações que eu passei para você nesse vídeo. E antes de sair, de fechar o vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, faça um comentário aqui, a gente vai ter o prazer de responder você e até o próximo vídeo.